Amém. Graça e paz a todos. Meus irmãos, que grande alegria a gente poder estar no santuário. Mais uma vez, início de 2022. Como nós, Jerusalém, tivemos o privilégio de ter o primeiro domingo como domingo de comunhão lá na chácara, onde Deus privilegiou a gente a batizar alguns irmãos, e foi um dia bem maravilhoso, né? Só não ficamos totalmente assim, bem satisfeitos, porque parte da igreja não pôde estar com a gente. Mas nós estamos orando para que na próxima todos estejam. E eu estou muito feliz, irmãos, porque cada dia Deus nos surpreende, né? Eu tenho agradecido a Deus porque Deus tem me ensinado uma coisa que já me judiou muito. Eu vou ser sincero com vocês, se dependesse do meu coração, todas as pessoas que começaram a congregar junto comigo no dia que eu comecei a se converter lá para cá, estava todo mundo junto comigo. Mas não acontece. Gente vem, gente vai, você começa a acostumar com alguém, está amando, está feliz e de repente ele não está mais. Mas Deus sempre tem nos abençoado. Hoje eu estava ali conversando com aquele casal bonito que está ali atrás, que fugiram da Jerusalém, mas voltaram de novo, e Deus já está aí organizando eles aqui com a gente, o irmão Edésio com a esposa, né? E de repente eu olhei lá para frente e eu vi alguém, e eu disse, eu conheço essa pessoa, depois de longos anos, e eu estou tendo um privilégio ultimamente, de reencontrar parte dos alunos do Instituto Bíblia Beira-Rio, onde eu comecei a estudar a Bíblia. E de repente Deus trouxe né? Maurivaldo com a família. Quando eu encontrei o irmão Maurivaldo, ele estava solteiro, sozinho. Agora já chegou com mais 3, que bênção. Nem multiplicou, nem quadruplicou, e isso é muito maravilhoso. Mas hoje eu tive o privilégio, vou pedir para o irmão Dorenilson ficar de pé e encontrar o irmão Dorenilson. Olha. Irmão Dorenilson também foi do início do Instituto Bíblia Rio comigo, e vem da mesma igreja que o irmão Maurivaldo, lá em Óbidos. E eu nem sei, até eu vou começar a orar pelo pastor lá, porque se os membros estão chegando quase tudo aqui, eu estou orando para que lá Deus tenha recompondo alguém lá, para que o trabalho lá continue. Mas eu estou muito feliz, irmão Dorenilson, sinta-se abraçado pela liderança pastoral, sinta-se abraçado pela Nova Jerusalém, que Deus abençoe. O irmão Dorenilson está morando ali na área verde, se você tiver vontade de fazer uma visita para ele, pegue o endereço dele, quando terminar o culto, faça uma visita para ele. E eu espero muito que Deus o abençoe grandemente. E se Deus tem ele aqui para Jerusalém, que Deus assim concretize tudo isso. E eu já coloquei o coração, a vida à disposição dele para ajudar e servir em tudo aquilo que ele precisar. E quando eu encontrei o irmão Dorenilson, eu encontrei sozinho, mas ele já está com filho, né? Levanta a mão aí, o filho do irmão Dorenilson, ó. E ele já está com o filho também. Então, isso é bênção de Deus. E já vou orar para ele vir para cá, porque é baterista, né? Então, irmão Alexandre, começa a orar, ó. Um baterista sentado lá no banco, lá, ó. E a gente precisa realmente de quem quer servir, de quem quer se colocar à disposição de Deus, que quer ser instrumento nas mãos do Senhor. Também já estava com saudade do irmão Júlio, que não tinha visto ele, tentei visitá-lo, mas tive alguns atrapalhos, não consegui, mas a gente já se reencontrou novamente. E meus irmãos, entre tudo isso, também, a alegria de ter todos os irmãos aqui, também o nosso coração geme por aqueles que não puderam chegar aqui hoje. E desde de manhã que eu tenho recebido algumas chamadas, tenho recebido alguns áudios, né? E hoje, por incrível que pareça, nós temos a continuidade do irmão Acebilde em casa. Se você puder visitá-lo, visite. Ele está na recuperação do acidente que sofreu, né? Nós temos o Jones em casa. Eu falei com ele hoje, ele está bem melhor, graças a Deus. Mas está com Covid, mas já está praticamente quase recuperado. Nós temos a irmã Marlene, que caiu hoje, foi pelo hospital, não está legal. Falei com ela por mensagem agora à tarde, ela melhorou, mas está com sintomas gripais bem fortes e está sendo medicada. Nós temos a irmã Cleonice
esposa do Jeff, que esteve na escola bíblica de manhã, está em casa, já caidinha também, com sintomas de febre e gripe. E nós temos também a Juvenice, que está lá na caminha dela deitado, teve bem de manhã, não está muito legalzinho agora de tarde. Nós temos a família do irmão Denilson, que não veio de manhã e não veio agora à noite, porque alguém também não está bem. Nós temos a Gabriela, filha do irmão Eliel, que também foi um dos que batizou, não pôde estar aqui hoje também por questão de gripe. Nós temos Emanuel, que também batizou junto com a irmã Ana, que é a esposa do irmão Alexandre, que também estão com sintoma. E, irmãos, não sei se tem mais alguém, mas isso dói o meu coração. Porque como pastor, a gente quer ver todo mundo no templo, a gente quer ver todo mundo aprendendo a palavra, a gente quer ver todo mundo crescendo espiritualmente, a gente quer ver a igreja bem em comunhão. Por isso, antes da gente entrar na mensagem, se coloque de pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por aqueles que já estão aqui, por aqueles que puderam chegar aqui e estar aqui. Vamos agradecer por termos o reencontro com o irmão Dorenilson, e espero que Deus nos ajude a abençoá-lo muito na sua caminhada espiritual. E vamos também orar, suplicando ao Senhor que Ele abençoe os nossos irmãos em Cristo que estão em casa, aqueles que nós nem sabemos o nome, mas que estão em casa. A gente sabe que o surto de gripe é grande, é forte, e muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então vamos curvar a nossa fronte e falar com o Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer nesse momento. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu, Pai, esse maravilhoso dia até aqui. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos permitido caminhar na Sua presença e ser sempre agraciado pelo Teu amor e a Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos concedeu escola bíblica, porque o Senhor está nos concedendo o culto, nos concedeu um café abençoado de manhã. Obrigado por todo o corpo do Senhor que já está reunido aqui nesse momento te cultuando. Agradecemos pelas mensagens cantadas, tocadas, e agradecemos, ó Deus, também pelo reencontro com os nossos irmãos em Cristo, como o irmão Dorenilson e outros, que têm chegado aqui, Deus, e têm fortalecido o nosso coração, Pai. Deus, abençoe ele, abençoe a sua família, aqueles que precisam de restauração, que precisam, Deus, de fortalecimento na fé, ó Deus, em qualquer outra área da vida, coloca as tuas mãos, Pai. Restaura totalmente, ó Deus, a vida espiritual de cada um, para que seja uma família que vive em comunhão contigo, Pai. Muito obrigado por conduzir o teu servo até aqui. Nos ajuda a caminhar com ele, a ser instrumento de bênção nas suas vidas, Pai. Deus, muito obrigado por cada família que está representada aqui nesta noite, Deus. Sê, Deus, com cada membro de cada família, com cada família abençoando. Muito obrigado porque o Senhor já restaurou alguns irmãos, como a irmã Liduína, como outros irmãos que estavam também com sintomas gripais, já estão conosco. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem feito, ó Deus, maravilhas em nossas vidas, Pai. Nós queremos apresentar nesta noite todos os irmãos que aqui já foram mencionados nome por nome. Aqueles que não lembramos ou que não sabemos, Deus, nós queremos colocar diante da Tua presença porque o Senhor conhece, mas nós queremos apresentar também, Deus, não só os nossos irmãos em Cristo Jesus, da Nova Jerusalém, de outras igrejas, mas também as pessoas da nossa cidade, Pai, do nosso estado, Senhor, do nosso Brasil, desse mundo, Deus, que nesse momento sofre, Pai, com essa pandemia de Covid, sofre com esse surto de gripe, com outras enfermidades, Pai, em nome de Jesus, Deus, coloca as Tuas mãos. Nós queremos suplicar pela Tua serva, a irmã da irmã Ana, que está ali no regional, no leito da enfermidade nesse momento. Deus, sabemos que para nós é muito difícil a situação, e principalmente para a família, mas nada é impossível e nada é tão grande que o Senhor, ó Deus, não seja maior. Coloca as Tuas mãos sobre ela, Deus. Abençoe a sua família.
dá fortalecimento a todos. Nos abençoe, ó Deus, na continuidade desse culto. Nos abençoe, Deus, na ministração da sua palavra. Nos abençoe no entendimento da sua palavra. Deixa ela falar conosco nesse momento, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Meus amados, nós estamos aqui iniciando 2022. Eu tenho orado muito porque a gente tem uma tendência de que quando muda o ano, muda tudo, né? E a gente tem sempre uma esperança que o próximo ano sempre vai ser o quê? Melhor do que o que passou. A gente nunca pensa para trás. O próximo ano vai ser mais ruim. Não, o próximo ano a gente quer sempre melhor. Porém, tem uma coisa que a gente não tem como mudar. Tem coisas que aconteceram em 2021 que ainda vai acontecer em 2022. E tem coisas que nós cuidamos muito em 2021 e antes de 2021, e nós precisamos continuar cuidando. Às vezes nós estamos preocupados com muita questão teológica quando se trata de igreja. E nós estamos esquecendo de coisas fundamentais que são prática da teologia. Como pastor hoje, eu estou muito preocupado com o ensinamento teológico da igreja, sim. Mas eu quero muito que a igreja não só aprenda teologia, mas o que ela aprenda seja prática na sua vida. Para isso, é importante que a gente pense: o que nós queremos ser como Igreja Batista Nova Jerusalém em 2022? Você perguntou isso para você? O que nós queremos fazer em 2022? Porque nós tivemos com a liderança sentado em 2 reuniões, e a gente sonha, e a gente pensa, e a gente analisa, e a gente vai, e a gente planeja, e a gente diz, e é isso. Mas a minha pergunta hoje não é só o que a gente pensa, o que a gente quer. O que é que Deus, em Cristo Jesus, quer que a gente faça em 2022? Porque talvez a gente esteja muito pensando no que a gente quer. E a gente não esteja tão preocupado no que Deus quer. Porque também na vida material é assim, a gente já entra o ano projetando a vida. Mas a Bíblia diz que o dia de amanhã... Mesmo que não está errado fazer um planejamento, mas a gente precisa entender que os planos nascem do coração do homem. Não é isso? Mas a resposta vem de quem? Da boca de Deus. Eu posso planejar e até devo, costumo dizer isso. Mas eu preciso entender que o meu planejamento nunca está na frente do planejamento de Deus. Só que é bem importante, essa é uma guerra grande que eu tenho lutado hoje, irmãos. Eu quero sonhar e ter planos e vontade, mas acima de tudo eu quero realizar o sonho e o plano de Deus. Por isso, como Nova Jerusalém, eu quero pensar com você sobre isso, porque eu acho que isso é muito importante, porque estamos começando um ano. É necessário a gente colocar um pontozinho, mas pensar comigo. Hoje estamos reunidos aqui como igreja, certo? E eu quero que você reflita, não me responda, mas responda para você. Para o que a igreja existe? Porque, meus amados, o meu coração dói hoje, olhando, estudando, analisando e pensando o que está sendo chamado de igreja e o que estão fazendo com o que denominam igreja hoje. É muito triste, mas é real. Parece que a igreja virou apenas uma instituição humana para atender às necessidades humanas, e ela é totalmente coordenada pelo humano e para o humano. E a gente pergunta, realmente é isso que a Bíblia ensina?
Não. Não é isso que a Bíblia ensina. Embora a igreja tenha o pastor, mas ele não é o cabeça da igreja. Ou ele é? Não. Embora a igreja tenha o pastor, mas ele não é o fundador da igreja. Embora a igreja tenha o pastor, mas ele não é o centro da vida da igreja. Embora a igreja tenha a sua liderança, mas a liderança principal não está nela. Então, eu quero começar pensando com você sobre algo que eu entendo que a gente precisa iniciar o ano pensando sério sobre isso. Essa mensagem é uma mensagem que você já leu, já releu, conhece, salteado, vai dizer assim, pastor, o senhor vai pregar isso de novo, vou. Porque Pedro escreveu a primeira e escreveu a segunda carta, você já leu isso? E quando ele escreveu a segunda, ele disse, eu estou escrevendo para relembrar vocês do que eu já escrevi. Eu lembro, e já falei isso aqui, de um testemunho de um irmão, que havia um missionário americano numa igreja, e toda vez que o pastor convidava o missionário para pregar, ele chegava lá e pregava um só texto. Imagina qual era o texto que ele pegava? João 3,16. E um diácono da igreja se aborreceu com ele. E disse, se o pastor colocar esse missionário para pregar, e ele vir com João 3,16, eu vou abordar ele. E o pastor convidou, irmão, domingo é o diácono, é o missionário fulano de tal. No domingo ele chegou e disse assim, missionário, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, posso? Pode. Qual é o texto que o senhor vai pregar? Ele disse assim, vai pregar João 3,16. Ele disse, de novo? O senhor não tem outro texto para pregar, não? O senhor não estuda a Bíblia? Ele disse, sim, posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Se Jesus chegar agora, o senhor será arrebatado ou não? Eu disse, missionário, isso é um assunto para pensar assim, enquanto você não estiver convicção formada, continuarei pregando João 3,16. Porque a mensagem ela precisa ser pregada até que ela faça efeito, até que ela fique, até que ela torne verdade no nosso coração, até que aquela mensagem ela não seja algo que a gente só ouça, como alguém que vai na frente do espelho e quando sai não lembra mais da sua feição. A mensagem ela é para ser pregada, mas ela é para ser vivida, todos os dias. A Bíblia foi escrita para isso. Para não apenas ser passado o conhecimento, mas para tornar aquele conhecimento um estilo de vida. Abre a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 24. É um texto que você já conhece, fala sobre algo bastante importante, que é necessário que a gente pense sobre ele. Todos encontraram? João capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 19, tá bom? Vou ler a partir do verso 19 até o verso 24. Diz assim, a mulher então lhe disse, agora eu sei que o senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas venha a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses
que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? É um texto lindo. Quantos aqui já leram esse texto? Amém? É um texto lindo, que tem uma mensagem muito significante para a igreja, para o crente em Cristo Jesus. Muito significante. Porque aqui tem uma pergunta da mulher samaritana a Cristo que é muito interessante. Às vezes a gente pergunta, tem muita gente hoje no seio da igreja, no meio da igreja, cheio de dúvida? Como tem? Tem muita gente perdida no mundo espiritual com relação a caminhar com Deus, mesmo se declarando cristão? Como tem? Entra numa cidade como Santarém, que você vai descobrir um monte de pessoas que se declaram evangélico, mas não consegue mais nem ir num templo assistir um culto, nem fazer parte de grupo nenhum. Aí você pergunta por quê? Porque inúmeras coisas entrou no caminho, ou atravessou o seu caminho de caminhada com Deus, colocou um monte de dúvida e ele está parado no ar. Talvez com alguma justificativa que nunca será justificativa perante Deus, mas para ele é justificativa. Então esse texto, ele é um texto bem rico no ensinamento da palavra, e nós precisamos lembrar de algumas coisas que é importante. E eu vou repetir a frase que eu perguntei no início. Para o que a igreja existe? Porque se a gente entrar nesse campo de forma material, você vai encontrar a igreja fazendo muita coisa, talvez não o que ela precisa fazer. Talvez a igreja está preocupada com N coisas, menos com o que Deus tem para ela realizar. E a gente precisa entender que Deus não criou a igreja por criar. Não estabeleceu a igreja por estabelecer. E não estabeleceu uma igreja e soltou ela para viver aleatoriamente, segundo o seu querer e a sua vontade. Então, é importante que a gente lembre de algumas coisas, irmãos. Se a gente perguntar, por que podemos estar aqui hoje sendo igreja de Cristo? Ah, pastor, eu levei até um puxão de orelha numa igreja, porque eu sou muito ruim disso. Me convidaram para ser preletor no aniversário da igreja. E toda vez que a gente vai fazer um aniversário, com o que é que nós mais se preocupamos? Com as pessoas que vão vir, nós se preocupamos com a mensagem, ou nós se preocupamos com o histórico da igreja? É bem interessante, mas essa igreja tinha um histórico, irmãos. Essa igreja nasceu no dia tal, foi fundado pelo pastor tal, e passou para o pastor tal, e foi para o pastor tal, e o pastor tal fez isso, e agora está o pastor fulano e fez isso. E eu lá no banco sentado, olhando tudo. E quando eu cheguei na frente, eu disse, irmãos, essa igreja precisa rever os seus conceitos, porque se ela foi fundada pelo pastor fulano, ela não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo foi fundada por qual pastor? Não foi fundada por pastor. Ela não existe porque um pastor foi em determinado lugar e fundou a igreja. Ela existe porque Deus, um dia, por meio de Cristo, fez o quê? Deu início a ela. O que diz Mateus 16, 18? Jesus disse o quê? Tu és Pedro, e sobre eu e as portas do inferno. Ela não nasceu do coração de um homem, ela não nasceu de um sonho de um homem, ela não nasceu por vontade de um homem, ela é um projeto divino. Nasceu no coração de Deus pela vontade dele em Cristo Jesus, da maneira dele para o que ele quis. A igreja, irmão, ela é tão importante para ele, e deve ser tão importante para nós, que ele diz que nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja. A gente baixa a cabeça e anda de cabeça baixa, parece como que tudo está desmoronando. Não, irmão, se tudo está desmoronando, eu preciso entender que eu não estou entendendo alguma coisa, ou alguma coisa está errada comigo. Porque a igreja, ela é alguém que está
sobre o domínio de Cristo. Mas ele não só, irmãos, estabeleceu a sua igreja, que essa é a razão que a gente está aqui hoje. Somos igreja porque um dia ele estabeleceu a sua igreja. Se ele não estivesse estabelecido, não estaríamos aqui não. Agora, precisamos lembrar que quando se trata do corpo de Cristo, por que a gente pode estar inserido no corpo de Cristo? Eu lembro que logo depois da conversão, um dia eu dei uma guinada querendo sair da igreja. E aí o meu pastor, um homem muito sábio, que hoje eu falo com ele, vem quando ele me dá um conselho. Ele disse, você vai sair, meu filho? Eu disse, vou. Tu já falou com quem te colocou na igreja? Eu disse, foi o senhor. Ele disse, não, senhor, eu não te coloquei na igreja, não. Prova para mim que eu te coloquei na igreja. Ah, o senhor pregou para mim, eu preguei a minha palavra? Não, eu preguei a palavra de Deus. Então, quem te convenceu não fui eu, foi ela. Foi eu que ordenei o seu batismo? Não, senhor, quem ordenou foi a igreja. E você foi batizado. Porque eu quis, você quis por quê? Por obediência a Deus. Então, não fui eu, meu filho. Agora, você acha que você está na igreja por causa de quem? Aí ele abriu a Bíblia e me ajudou a entender isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. O que a gente encontra lá? Esse texto é muito maravilhoso, porque eu preciso pensar, eu não estou na igreja, porque eu me coloquei na igreja, porque eu entrei na igreja, porque eu quis estar na igreja. Mas 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, diz, a uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois os que têm dom de curar e de ajudar e de administrar ou de falar em variedade de língua e, por fim, ele vai mais para frente. Mas quando você pega o capítulo 12 inteiro, ele vai deixar claro para mim e para você que quem estabeleceu cada um na igreja para o que ele quis foi ele. Não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação. Ele salva, ele dá o Espírito Santo e ele, por meio do Espírito Santo, insere cada um no corpo para o que ele quer. Por isso eu preciso perguntar, se eu estou na igreja, a minha pergunta é, eu sou o que na igreja e para o quê? Pergunta é, qual membro do seu corpo que está no seu corpo porque quis estar? Mas qual é o membro do seu corpo que está no seu corpo que é inútil, não serve para nada? Todos eles, eu costumo sempre falar isso, vou repetir, a Nova Jerusalém já sabe disso de qual. Qual é o membro do nosso corpo que parece que não tem sentido, está à toa, nem precisava estar lá. Vou citar um para você, essa unha aqui, ó. Isso serve para quê? Essa unha aqui. Mas vou dar um conselho, se você quer saber para que ela serve, quando você chegar em casa, você vai assim, na beira da porta, se a sua casa for uma quina bem assim, você aperta ela bem assim e puxa assim para ela arrancar. Aí quando ela arrancar, você tira, aí amanhã tenta enfiar tua mão num buraco assim, aí você vai descobrir o que ela serve. Porque você já achou uma dor tão ruim como uma dor quando arranca uma unha e ela encosta num lugar? Dói aonde? Parece que dói na alma, parece que quando trisca ali, dói na alma. Então ela pode parecer insignificante, mas ela tem o seu papel. Meus irmãos, toda pessoa que Deus colocou na igreja, ele é importante e necessário. Ele não está ali por estar. Ele não está ali para ser mais um. Ele não está ali para ocupar um lugar ou uma posição. Ele está ali porque ele é útil no corpo. A pergunta é, nós seremos úteis na igreja em 2022, aqui em quê? E para quê? Eu preciso acender essa chama, irmão. Eu tenho um ano pela frente aí, aonde eu preciso me perguntar, Deus me usou, Deus abençoou pessoas, ou abençoou o que por meio da minha vida em 2022? Ou eu fiquei o tempo todo ali estagnado, sem ser instrumento nenhum de Deus?
Quando um membro do nosso corpo para, todo o corpo sofre e estagna. Então, às vezes, a coisa não anda porque a gente não está entendendo ou não está interessado no que Deus quer e para o que Deus quer. Então, preciso lembrar, em primeiro lugar, meus irmãos, que a igreja é obra de Deus, é criação de Deus, é instituição de Deus e é alicerçada por Ele em Cristo Jesus. Segundo lugar, eu preciso lembrar que é Ele quem coloca cada membro na igreja e para o que Ele quer. Se alguém disser para mim, pastor, é o seguinte, eu só gosto de sentar no banco e ficar sorrindo. Amém. Ou a gente não precisa de ninguém na igreja para sorrir? Claro que precisa. Então, mas eu entendo que todos nós somos úteis na igreja. Mas além de Deus ter colocado cada um na igreja que Ele criou, irmãos, a gente precisa lembrar de Efésios 1, 22. Alguém lembra Efésios 1, 22 aqui? Efésios 1, 22 é muito bom para os casados, né? Porque quando fala em Efésios 1, 22, a gente só pensa em casamento. Mas aqui tem uma mensagem bem linda, vai lá comigo rapidinho. Efésios capítulo 1, verso 22, porque é o capítulo 5 que fala mais sobre os casados, né? Mas eu preciso lembrar de Efésios 1, 22. Diz para mim e para você algo bem importante, né? E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para que Cristo seja o quê? O cabeça sobre todas as coisas, e o deu a quem? A igreja. Por quê? Porque Efésios 5, 23 diz que assim como o marido é o quê? Vamos lá, puxa sua Bíblia aí. Eu sei que dá um frio e a gente não quer nem pensar um pouquinho sobre isso, né? Mas é importante. Efésios 5, 23 diz assim para mim e para você: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da, sendo Ele próprio o Salvador. Não é o pastor o Salvador do corpo, muito menos o cabeça do corpo. O cabeça do corpo é, Ele não criou uma igreja e deixou ninguém inserir nada dentro dela. Ele cria, Ele insere, mas é Ele quem guia. Se a igreja quiser andar corretamente, ela precisa andar por meio dos pensamentos de quem? De Cristo. Da direção de quem? De Cristo. Por isso é que muitas vezes a igreja entra, e o pastorado também, num caminho cego, porque a pergunta é, se tirar a cabeça do corpo, o corpo consegue continuar fazendo tudo normal? Porque quando tira a cabeça do corpo, quais são as coisas que a gente interrompe do corpo? Dá para ver alguma coisa sem a cabeça? Não, porque os olhos estão onde? Então fica cego. Dá para falar alguma coisa sem a cabeça? Não, porque a boca está onde? Então fica mudo. Dá para ouvir alguma coisa sem a cabeça? Por quê? Porque os ouvidos estão na cabeça, então fica surdo. Dá para sentir alguma coisa sem a cabeça? Não. Dá para pensar alguma coisa? Dá para só... Tirou a cabeça, irmãos, tira o norte. Por isso que a igreja, quando ela abrir mão de Cristo, ela abriu mão das coisas principais. É por isso que a gente tem perdido e não sabe para onde vai, porque os homens assumem de acordo com o seu querer, a sua vontade, e Cristo some. Nós pensamos, nós idealizamos, nós sonhamos, nós decidimos e nós fazemos, e tudo é do nosso jeito. Não. Até pode fazer, mas não deve ser assim. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Mas ele não só é o cabeça da igreja, como encontramos em Efésios 1, 22, 5, 23, Colossenses 1, 18. Também, irmãos, Efésios 1, 23, diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo.
Por isso a igreja precisa ser muito valorizada. O cristão não é qualquer coisa, o cristão não é uma pessoa comum, o cristão não é alguém que é para ser de qualquer jeito, porque ele é o corpo de Cristo. Ele é representante de Deus, ele é representante de Cristo. Por isso, a gente pode, se quiser fazer com o corpo, qualquer coisa. Eu falei isso hoje na sala, ali, fazendo discipulado com os candidatos que se batizaram. Que uma pessoa me perguntou se poderia fazer algo no corpo. Eu disse, pode. Ele disse, pode, pastor? Eu digo, pode. Você pode se tatuar todinho. Você pode pintar o cabelo de vermelho, azul, amarelo, roxo. Você pode colocar um monte de argola no nariz, na orelha, um monte de pince na língua, por todo lugar você pode. Não deve. Mas poder pode, porque Apocalipse diz que o homem pode ser sujo, e se quiser pode se sujar ainda mais. Porém tem recompensa. Por que que eu posso, mas eu não devo? Porque eu sou o corpo de Cristo. Cabe tudo isso no corpo de Cristo? Não. Se eu olhar com zelo, carinho e respeito para Cristo, eu vou entender que as coisas que estão no mundo não cabem nele. Não representa, não identifica com ele. Mas eu sou o corpo de Cristo. A igreja sou eu também, ou não? A igreja não é isso aqui, irmãos. Eu costumo dizer, eu ando com um grupo que toda vez que a gente passa na frente de um templo, a turma freia a bicicleta. Tchá, para fazer o quê? Vamos embora. Sai dali, abre a boca, chama os maior palavrão. Porque parece que o sagrado é o templo. Parece que aqui dentro eu não posso fazer nada errado, mas fora daqui, não importa. Importa sim. Eu sou igreja dentro do templo e fora do templo. Eu sou igreja aqui na escola bíblica, no culto à noite, no café da manhã, lá em casa, no meu trabalho, na escola, no passeio, aonde eu estiver, eu sou igreja de Cristo. E eu preciso me comportar como igreja de Cristo, em todos os aspectos. Mas além de ser, irmãos, sermos igreja, corpo de Cristo, como Efésios 1, 23 e 1 Coríntios 12, 27, eu preciso lembrar de uma coisa bem interessante. Efésios 3, abre aí, continua sua Bíblia aberta, Efésios 3, vamos olhar o que diz o verso 21. O que a gente pode encontrar no verso 21? Olha o que diz. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória que foi dada a Cristo na igreja prevalece em quanta geração? Toda geração. Em toda geração, a glória é de Cristo. A glória nunca foi de um pastor, a glória nunca foi de uma liderança, a glória nunca foi dos membros da igreja e nunca vai ser. A glória é de Cristo. Porque parece que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a glória é dos homens. Eu gosto de pensar assim, o culto é para agradar quem? Ô pastor, hoje, pensa num louvor ruim. A gente cantou para nós, ou a gente cantou para ele? Hoje tem ministério de música brigando, porque eu só canto se for isso. Se não for, eu não canto. Como se parece que eles cantam para eles. Eu só toco se for essa música. Como se ele toca por prazer dele. Ninguém toca por seu prazer. Ninguém canta por seu prazer. Ninguém prega por seu prazer. Ninguém ensina por seu prazer. Ninguém faz nada da igreja para se gloriar. A gente faz para a glória. Isso é bíblico ou não? Quando eu olho para um texto que eu acho muito interessante,
Deixa eu ver se eu estou certo na referência aqui, para mim não dizer ela errada, mas eu acho que é 1 Coríntios capítulo 10, tem um verso que eu gosto muito, porque isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando um pouquinho antes de entrar nesse campo aqui. Mas é importante que eu pense sobre tudo isso. 1 Coríntios 10, 31, o que diz? Olha o que Paulo deixou para mim e para você, olha. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para... Não é para a glória do homem, não? Não, irmãos. Ninguém faz nada para a glória do homem. Como igreja, não. Como igreja, tudo que a gente faz, seja comer, seja beber, seja vestir, seja qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Por isso eu nunca perdi o meu tempo para pregar na igreja sobre alguns costumes. Porque se eu não me vestir para a glória de Deus, eu vou me vestir para a minha glória. Ou para a glória do mundo. Eu preciso lembrar que como igreja, a glória é dele. E a glória tem que ser dele, porque o cabeça da igreja é ele. A glória tem que ser dele, porque a igreja subsiste nele. A glória tem que ser dele, porque quem iniciou e edifica a igreja é ele. A propriedade é dele. Por isso a glória tem que ser dele. A glória não é nossa. Eu costumo dizer, uma pessoa diz, mas pastor, mas a Bíblia diz que honra quem honra. Sim, claro. Se o irmão é bem dedicado, ele tem que ser honrado, mas a glória é de Deus, não dele. Eu só preciso não trocar os lugares. Eu preciso sim do abraço, do carinho de todo mundo quando as coisas são bem feitas, mas eu preciso transferir a glória de tudo que acontece para lá, para que eu não perca o rumo. Então, irmãos, essas verdades, elas são muito importantes para nós, porque temos uma missão a executar. Qual é a missão da igreja hoje na face da terra? Talvez, irmão, tem igreja que ela não tem mais nem missão na face da terra. Tem corpos hoje, tem líderes hoje, que ele não está mais nem preocupado com isso, ninguém nem mais quer falar nisso. Vou dizer para vocês que há um tempo atrás eu fui muito tentado, eu cheguei a comprar livros, eu cheguei a estudar, e eu queria chegar aqui na frente assim, e dar um glória assim, para tremer esse negócio aqui em cima, e pregar umas bênçãos para você se arrupiar. Chorei, Deus dizendo não, não, não e não. E até hoje eu não fiz e não vou fazer. Porque eu preciso entender, não é o que eu quero. Você acha que a gente quer a igreja cheia? Quer. Você acha que a gente quer o templo lotado? Quer. Você acha que a gente quer cada dia mais gente no templo? Quer. Você acha que a gente quer cada dia mais recurso financeiro dentro do templo? Quer. Você acha que a gente quer uma estrutura melhor? Quer. Mas a pergunta é, o que Deus quer? A igreja foi instituída para quê? Com que finalidade? Para alcançar o quê? Para fazer o quê? São essas coisas, irmãos, que desde a minha infância da caminhada espiritual, ela bate no meu coração e eu luto. Cansei de algumas pessoas dizer, Paulo, você é louco, você é sem noção. O irmão Orivaldo, quando chegou aqui, fez uma pergunta que não é muito fácil, né? Ele disse assim, tu é aquele Donizete lá do Tapajós que andava numa canoa remando lá, é? Eu disse, sim, sou eu mesmo. Por quê? Porque todo mundo conhecia o Donizete, que era ruim da cabeça, que andava no rio, remando uma canoa para pregar o evangelho. Isso é errado? Isso é ruim? Isso é contrário à missão de Deus para a igreja? Mas a pergunta hoje, quem está interessado em pregar o evangelho? Quem está interessado em falar do evangelho para alguém?
Quem está preocupado em transmitir o evangelho para o pecador que está sem Cristo? Às vezes nós estamos chorando e reclamando porque a gente está pensando só na gente e no aspecto material, nem no espiritual. Como parece que todo o desejo de Deus está nisso daí. Eu preciso lembrar, irmãos, se desejamos ter uma vida verdadeiramente centrada na vontade de Deus, essas verdades elas são fundamentais para a nossa vida de relacionamento com Deus. O que vai manter a gente estável é a convicção que a gente tem. Se você não tem convicção de um negócio, ele não mantém. Você conhece pessoas que já abriu inúmeros negócios e fechou? Alguém conhece alguém assim? Por que ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha? Porque ele nunca teve convicção de que ramo é o dele e o que ele deve fazer. Você vai entrar na faculdade, você vai encontrar um monte de gente estudando na faculdade, você vai perguntar assim, e você vai ser o quê? Ele disse, rapaz, estou pensando ainda. Porque ele nem sabe o que ele quer. Estou fazendo esse curso, por enquanto, paliativo, só para fechar um buraco aí, até que eu chegue aonde eu quero. O que mantém um casamento é convicção. O que mantém a vida pessoal é convicção. Mas o que mantém a vida espiritual também é convicção. Se eu não tiver convicção de quem eu sou e para o que eu sou, como eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Eu não vou. Dá para fazer algo se a gente não sabe nem a que a gente é? Claro que não. Então a gente precisa fundamentar isso direitinho, meus irmãos. Por que a igreja existe? Isso é importante a gente pensar. Mas é importante perguntar, por que nós estamos aqui agora cultuando ao Senhor? Qual é a razão? Pastor, é porque o louvor da igreja mexe comigo. Não, porque é uma igreja gostosa, pastor. Sabe, é uma igreja assim, que eu tenho muita satisfação nela. Mas a gente está aqui é para isso? A gente está aqui por isso? Não. Eu preciso lembrar que a adoração do cristão nunca foi endereçada para a igreja. A adoração do cristão é endereçada a quem? A Deus. A igreja é o lugar aonde eu estou para servir e adorar a Deus. A minha missão principal, primeiro é adorar a Deus e segundo, servi-lo. Porque se eu não adorar, eu não consigo servir. Se eu não tiver prazer de adorar a Deus, eu nunca vou ter prazer de servir ao Senhor. Alguém aqui já acordou com preguiça de ir para a escola bíblica? Já? Diz, rapaz, o que eu falo para o pastor a hora que ele me perguntar, né? O pastor está com uma dor de cabeça, um negócio meio, sabe, esquisito. É também assim, houve um problema, o vizinho lá, o som do vizinho não deixou eu dormir. E aí a gente vai um monte de negócio pela frente. Não. Ou vai dizer que nunca aconteceu isso com você. Rapaz, hoje, pastor que me perdoa, mas eu não vou no culto. Mas o culto não é para o pastor. O culto é para Deus. Vai fazer diferença na vida do pastor se você não ia, você não foi cultuar ele, não. Você veio cultuar a Deus. Eu venho aqui porque eu quero cultuar a Deus junto com você. Eu sei que a Bíblia diz que não é para mim deixar de congregar. A Bíblia diz que é para mim continuar, é para mim estar. Então eu estou aqui, não por obrigação, mas por satisfação. Porque se ele não me tivesse tornado igreja, eu nem teria o privilégio de ser igreja, irmãos. Fique de pé, os que conseguiram ser salvos sozinhos aqui. Ninguém é salvo sozinho. Você, querendo ou não, é resultado do amor de Deus, que convenceu você por meio do Espírito Santo de Deus. Talvez você resistiu ao Evangelho por um bom tempo, até que Deus foi moendo você, como fez comigo, e trouxe você para perto dele. Então eu preciso lembrar dessas coisas, irmãos. Quando nós analisamos a igreja nos dias de hoje, com carinho, com zelo, com respeito e submissão à palavra de Deus, quando nós fazemos isso,
Quando nós realizamos isso sem hipocrisia da nossa parte, gera no nosso coração, irmãos, uma grande tristeza, pelo que a gente consegue entender que estão fazendo e como estão tratando e para que estão usando a igreja de Cristo. Gera. Eu acho uma coisa interessante, porque talvez isso não acontece com você, mas acontece comigo. Eu cheguei em determinado lugar, uma pessoa olhou para mim e disse assim: eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse: pode. Você é pastor, né? Eu disse: sou. Eu posso lhe fazer umas perguntas, pastor, aproveitando que o senhor já está aqui, né? Estamos sentados aqui, agora não vai sair daqui. Eu posso fazer essa pergunta? O senhor não fica chateado, não. Pastor, por que os pastores roubam a igreja? Como? Por que os pastores roubam a igreja? Pastor rouba a igreja? Pastor não, mercenário rouba. Pastor não rouba a igreja, mercenário rouba. Porque pastor é alguém que foi escolhido por Cristo, separado por Cristo e ungido por Cristo. Mercenário foi lá num lugar e estudou, se capacitou e disse: vou entrar lá e vou fazer o que eu quero. E está cheio de mercenário por aí. Pode alguém ficar bravo comigo, eu sei que isso está sendo gravado, mas não tem nenhum problema não. Está cheio de mercenário usando a igreja para o que quer, do jeito que quer e da forma que quer. Mas a gente tem que ouvir. Aí você pergunta: o indivíduo está totalmente errado? Em parte sim. Porque se ele entendesse biblicamente o que é ser um pastor, ele ia entender que um pastor genuíno nunca fará isso. Mas o mercenário vai fazer. A gente está cheio de gente machucado, por quê? Por que a igreja faz isso? Porque ela nunca parou para pensar verdadeiramente quem ela é e nem para o que ela é. Tem uma coisa que eu tenho um privilégio muito grande, irmãos. Eu não gosto dessas duas coisas. Eu não gosto de gabinete pastoral. Eu detesto gabinete. Eu gosto de sala pastoral, lugar que eu estudo. E se tiver que conversar com alguém? Mas gabinete ficou para prefeito, deputado, senador. Pastor não tem gabinete. Pastor é um servo de Deus. Mas eu detesto muito quando eu vejo acontecer algumas coisas, tanto do lado pastoral quanto do lado da igreja. Na primeira igreja que eu pastoreei, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor Donizete, o senhor não estava na igreja e eu quero lhe reportar umas coisas que estão acontecendo na igreja. Fala, meu irmão. É o seguinte: o fulano e fulano, na sua ausência, fizeram isso, e o senhor é o pastor. Então, já estou lhe avisando, porque o senhor deve discipliná-los, eles, e na minha visão, exclui. É mesmo? É. O senhor acha que eu tenho que falar com a igreja para a gente excluir eles? Sim? Por quê, irmão? Eles estão em pecado, pastor. Certo. Muito bem. Então, eu posso fazer uma pergunta para o irmão? Eu tenho uma contraproposta aí, já que o senhor colocou a missão para mim, tem uma contraproposta. Durante esses dias que eu tive fora, o senhor pecou? Ele disse: claro, eu sou pecador. Bom, é difícil. Mas deixa eu falar um negócio para aliviar o seu coração: eu também pequei, eu também sou pecador. Então, já que eles pecaram, tem que ser excluído, a gente vai excluir eles, depois excluir você e depois eu, e vamos fechar a porta do templo. Porque se eles pecaram, tem que ser excluído, todos os outros também. Quer dizer que um peca, é excluído, os outros pecam. Isso é hipocrisia, irmãos. Mas a igreja deixou de ser igreja e ela virou um complô de judaísmo, aonde fica quem quer e sai quem a gente não quer. Fica quem a gente concorda e a gente tira quem a gente não concorda. Tem quem a gente aceita, mas tem quem a gente rejeita. Eu gosto muito da ideia. Jesus concorda com a gente viver em pecado? Não, Jesus não concorda, irmãos, que a gente viva em pecado. Mas Jesus não concorda que a gente julgue o pecador. Lembra da mulher adúltera? Quando ela chegou lá, Jesus foi muito claro quando disseram: ela foi o quê? Pegada ou fragada em adultério. O que a lei diz que é para fazer com ela? Apedrejar, manda embora.
Mata. E qual foi a resposta de Jesus? Mata? Apedreja? Não. Ele disse, se nenhum de vocês tiver pecado, atire a primeira pedra. Deu um tempo, quantos atiraram a pedra? Nenhum. E ele fez uma pergunta, cadê quem? Os teus acusadores. Qual foi a resposta dela? Não tem mais nenhum, foi embora. E aí ele disse assim, então vai-te embora. Não. Ele disse, nem eu te condeno. Portanto, ele disse o quê? Vai e não faça mais. Não peque mais. Não continua no pecado. Essa diferença é muito grande, irmãos. A igreja é um instrumento de Deus para tratar de pecadores, não para condenar pecadores. E às vezes nós não estamos nem preocupados com tratar de pecadores, nós estamos mais preocupados com julgar pecadores. O que Deus quer que a gente faça em 2022 com as pessoas que estão fracas e falhas com Ele? Julgue, condene, não, trate, anime, encoraje, ensine, pregue, oriente e leva de volta para Deus. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. O que diz Mateus 28, 18 e 20? Você conhece de cor e salteado. O que diz? Ide, faça o quê? De quantas nações? Batizando-os do Filho e do Espírito Santo. E ensinando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos discípulos você fez ano passado? Quantos discípulos você tem o desejo de fazer esse ano? Quem precisa de você para ser discipulado? Quem Deus tem para você discipular? Deus quer usar você para transformar a vida de quem e aonde? Talvez, irmãos, eu passei o ano todinho pensando em mim, em todos os meus anseios materiais, e um monte de pessoas na minha frente, do meu lado e no meu caminho para ser transformado por Deus por meio da minha vida, e eu nem sequer dei atenção para Deus, porque eu estou tão voltado para mim, para os meus anseios, para os meus projetos, que os projetos de Deus estão do lado de fora. Não, eu preciso parar, eu preciso pensar um pouquinho, eu preciso lembrar, irmãos, que a igreja é importante, que a igreja, ela tem uma missão a cumprir, que a igreja está aqui para realizar o propósito de Deus, que a igreja está no mundo não por acaso. Isso é, irmãos, se nós estamos aqui, nós precisamos perguntar o porquê e para o quê, porque nós não estamos à toa. Então, essas duas verdades relacionadas aqui no Evangelho de João, elas são muito importantes, porque, primeiro, mostra uma coisa que é a coisa que mais preocupa a gente. Quando fala em servir a Deus, essas coisas entram no caminho. E eu vou agora voltar aqui no texto com você. Olha o que diz o verso 19 aí, do capítulo 4 do Evangelho de João. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por que ela disse que ela sabia agora que Jesus era um profeta? É por isso que tem muita gente agora querendo profeta. Porque Jesus disse para ela coisas a respeito dela que ela sabia que Jesus não tinha conhecimento. Jesus disse para ela, chama quem? E ela disse, eu já tive quantos? E ele disse, o que tu tem ainda não é teu. Ela disse, agora sim, agora eu sei que tu é profeta. Mas,
Isso fez ela seguir a Cristo? Não. E ela disse por que ela estava no meio do caminho. Olha o que diz o próximo versículo. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela mostra claramente que ela até tinha agora ali um conhecimento que ele era um profeta, ela só não tinha uma coisa importante. Ela não caminhava com ele e ela tinha uma dúvida, tanto teológica quanto cultural. Porque ela disse duas coisas importantes. Primeiro, nossos pais adoravam aonde? Pastor, eu até queria ir para a igreja, mas meu pai nasceu católico, minha avó e minha bisavó era católica, e antes do meu pai morrer, ele disse que é para mim continuar sendo. Então, já que os meus pais, tudo era católico, então é por isso que eu sou católico. Meu pai nasceu no Evangelho. Eu não estou na igreja, mas já vou lhe dizer, meu pai nasceu no Evangelho. Qual é a diferença se o pai nasceu no Evangelho? Qual é a diferença que isso vai fazer no relacionamento de uma pessoa com Deus? Se ele quiser pertencer a Cristo, ele não vai pertencer porque o pai nasceu no Evangelho. Ele vai pertencer porque ele crê em Cristo. Mas ela disse bem claro, eu não sei aonde que é o lugar verdadeiro de adorar. Tem um monte de gente na cidade que está perguntando, aonde é que está a igreja verdadeira? Qual é o lugar verdadeiro para ir? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço de verdade? E aí, Jesus dá uma resposta bem interessante. Olha a resposta que ele dá. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Acredite. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão. Ele está falando o que em outras palavras? A adoração verdadeira não está centrado nem em coisas e nem em lugar, nem em cultura e nem em pensamento teológico. Está em Cristo. A verdadeira adoração, ela se dá diretamente a Cristo, a não outro pensamento. Porque o centro da igreja é quem? Tem gente que briga hoje, um é calvino, outro é arminiano, outro é não sei o que, outro é não sei o que. A pergunta é, quem morreu na cruz? Jesus. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Quem é o centro da igreja? Não tem outro lugar, irmãos. Eu preciso entender que a minha adoração, ela está voltada, e ela precisa estar voltada para Cristo. Cristo é o centro. Não estou descartando ninguém na igreja. O pastor está porque ele colocou, a liderança está porque ele colocou, outras coisas estão porque ele permitiu, mas eu preciso entender que tudo o que eu faço está voltado, ou deve estar voltado, para Cristo. Então, é interessante que eu lembre que a mulher colocou uma barreira teológica e cultural para não estar adorando. Tem muita gente hoje colocando algumas barreiras para não adorar o Senhor hoje. Está cheio de gente. Não estou indo na igreja, não estou na igreja, não estou servindo por causa de Você já leu a Bíblia em alguma das igrejas no Novo Testamento que não tinha nenhum problema? Que não teve nenhuma falha? Vou te dar uma orientação. Estuda sobre todas as igrejas e depois faça uma pergunta. Qual delas humanamente foi perfeita? Nenhuma. Porque, querendo ou não, ela é propriedade de Deus, mas ela está formada aqui por pecadores. Então, eu preciso lembrar disso aqui. Jesus, irmãos, deixa claro que a unidade é mais importante do que a diversidade. Ele está dizendo que o que é mais importante não é o monte, o que é mais importante não é Jerusalém,
o que é mais importante é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo para mim e para você, querendo ou não, irmãos, que ele mostra que o caminho até Deus é muito maior do que as barreiras horizontais entre os homens. Não tem como a gente não pensar sobre isso. Jesus declara, e ele chama a mulher a crer no que ele diz e não desistir de crer nele sempre. Creia no que eu te digo. Às vezes a gente está ouvindo tanta coisa nesse tempo de pandemia agora, irmãos. Teve tanta gente falando tanta coisa e tem tanta gente falando tanta coisa que as pessoas não às vezes creem em Cristo. Eu lembro que um cidadão ouviu uma conversa perto de mim e disse assim: todo esse povo aí vai tudo arder no fogo do inferno. Eu disse, por quê? A conversa era sobre vacina. Eu disse, por quê, moço? Ele disse assim, essa vacina aí, isso aí é o chip da besta. Todo mundo for vacinado, aí vai tudo para o inferno. Eu disse, como? Isso é o sinal da besta. Eu disse, aonde que você leu isso escrito na Bíblia? Esse foi meu pastor que falou. Então, quando você voltar com o seu pastor, diga para ele, dá o texto para você e traga para mim ler esse texto, que eu preciso ler isso para a igreja. Quando ele voltou, eu disse, e aí, meu filho, você trouxe? Ele disse, não, pastor, eu tomei a vacina. Eu disse, então tu está no inferno também agora, porque tu já tomou a vacina, tu disse que não era para ninguém tomar a vacina. Ele disse, não, pastor, o pastor estava equivocado, é porque o pastor ouviu alguém falar. Mas isso aí está cheio por aí, irmãos, de pessoas que falam o que pensam, não o que Cristo diz. Tem pessoas transmitindo o que ele quer, e para o que ele quer, não o que Deus quer para o que ele quer. É isso que ele está dizendo para a mulher, creia em mim, nem no monte, e nem em Jerusalém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Entre todos os templos evangélicos que tem aqui na cidade, qual é o mais consagrado? Eu posso falar para você? Não fique chateado comigo, não? Eu acho que é a catedral lá da Igreja da Paz. É maior. Tem um pilar mais forte. Tem uma estrutura mega. E tem um projeto lindo. Não, ele só é maior em estrutura. Consagrado não. Porque a verdadeira consagração não está aqui. Está onde? Em mim e você. Quem é consagrado é a igreja, não é o templo. Quando a igreja sair daqui de dentro, aqui sobra o quê? A estrutura de madeira, plástico e pedra e cimento e outras coisas mais. Eu preciso lembrar disso, eu preciso entender um pouquinho mais, centrar um pouquinho mais a adoração, irmãos. O propósito principal da igreja, o primário da igreja é adorar ao Senhor. E eu acho uma coisa muito linda, quando é que a gente adora a Deus na igreja? Olha, eu já falei isso bastante, mas eu ainda vou continuar falando isso. A gente chega aqui, o Ministério de Música vem aqui bonitinho, aí diz, agora irmão, fica de pé, em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor, todo mundo alegre. Aí a gente louva o Senhor, aí o pessoal que está aí diz assim, agora irmão, em nome de Jesus, faça agora uma reverência, curva a sua fronte, feche os seus olhos, e agora espiritualmente, vamos adorar o Senhor. Parece que o resto que fez não era nada espiritual. Que agora que vai ser espiritual, porque a diferença é que agora não tem palma, não tem gesto, e agora a gente vai cantar como? Hã? A gente vai cantar para dentro. Porque parece que isso é adoração. Adorar é cantar? Cantar está envolvido na adoração.
Mas adorar, irmãos, é servir ao Senhor. É se submeter ao Senhor. É se entregar ao Senhor. É se consagrar ao Senhor para tudo aquilo que a gente tem que fazer. É dar o nosso melhor para Deus. Eu me faço a pergunta, no Natal eu fiz essa pergunta. Quantos reis magos foram lá no Egito? Fala não. Qual foi o presente que eles levaram lá? E qual foi o presente que eles ganharam? Agora, hoje a gente pergunta, quando a gente vai dar algo para Deus, a gente dá o melhor ou o pior? Eu só gosto de pensar nisso. Eu estava lendo Isaías e Jeremias, e Deus repugnava o culto deles, porque o culto deles, além de ser idólatra, era um culto falso. Era tão falso que o que eles tinham que oferecer de animais e tudo, eles pegavam os coxos e os doentes e entregavam, mas não entregavam o sadio e o gordo. Eu lembro que uma vez, num evento de uma igreja, uma irmã disse assim, pastor, pelo amor de Deus, ora, pastor, que meu gado está morrendo tudo. Eu disse, tá, mas eu vou orar. Pastor, eu fiz um voto com Deus. De que qual é o voto, irmã? Se Deus não deixar o gado morrer, eu vou escolher a melhor novilha e eu vou dar para o Senhor. Eu digo, olha, irmã, a Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de todo. Mas antes não voto, que se votar, cumpra. Não, pastor, eu fiz o voto. Quando eu disse assim, pastor, eu já decidi, no evento tal, a novilha é da igreja. Tá, irmão. Faltava um mês, ela disse assim, pastor, eu estive pensando muito que a novilha é muito grande. E vai estragar, vou dar só a metade, porque é melhor. Ah, mano, aí é coisa, eu não sei, o voto é seu. Quando chegou, ele disse assim, pastor, aí eu matei ela e eu pesei. E aí ficou muito grande uma banda, eu vou dar só um quarto. Isso é um problema seu, irmão. Se a senhora não quiser dar o quarto, a senhora não precisa. Porque o irmão já deu um boi. Mas fica com a senhora. Passado 2 meses, deu um raio lá e matou um bocado. Ela disse, pastor, não sei porque Deus que me castiga. Eu digo, Deus não lhe castiga, a senhora é que realmente é ingrata, infiel e falta com a sua palavra. Às vezes a gente, irmãos, quer adorar a Deus, mas a gente quer adorar a Deus do nosso jeito, da nossa forma. Parece que Deus vai aceitar o que a gente quer dar, do jeito que a gente quer dar e do jeito que a gente acha que tem que ser. Não. Ele é o cabeça, não sou eu o cabeça. A adoração não é para mim, a adoração é para ele. Ele é santo. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o meu culto, o serviço que eu presto é a Deus. Está acima de toda a criatura. Então, olhando para cá, irmãos, a gente precisa lembrar que a adoração é o propósito principal da igreja. E a igreja, acima de tudo, ela existe para glorificar a Deus, porque toda a honra, toda a glória dada à igreja é dada ao Senhor, para Ele, somente por Ele. A gente já leu isso em Efésios 3, 21, essa é a orientação que nós temos lá. Toda a honra é dada da igreja, é dada a Cristo, não é dada a mais ninguém. Então, quando eu olho um pouquinho para isso, eu preciso entender que há algo que eu preciso pensar. Abre a sua Bíblia comigo, lá no finalzinho no livro de Apocalipse, e vamos ver se isso aqui realmente está correto, se eu coloquei correto, se eu não errei aqui a colocação. Mas olha aí para Apocalipse 4:11. O que que diz? Olha o que que diz Apocalipse 4:11. Olha. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber o quê? A glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas, e por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Por que que eu tenho que ter prazer e preciso ter prazer em cultuar ao Senhor, em servir ao Senhor? Porque eu não estou aqui por acaso. Ele merece a honra porque todas as coisas nasceu dele, da sua vontade.
Eu preciso olhar para esse texto. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas vieram a existir. Eu e você viemos a existir por causa da vontade de quem? Primeiro Deus fez o homem? Não. Primeiro ele fez o quê? O firmamento. Depois que ele fez o firmamento, ele parou, olhou e disse: agora eu vou fazer quem? O homem? Não, ele não disse eu vou fazer o homem, ele disse assim: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E todas as coisas, quando ele fez, ele disse que elas eram boas. Mas quando ele fez o homem, ele disse o quê? É muito bom. Eu preciso entender, irmãos, o quanto Deus me ama e o quanto Deus é maravilhoso. Se amanhã você acordar, você vai dizer que você acordou com vida por causa de quem? De Deus. Porque muita gente que vai dormir hoje, vai acordar morto. Ninguém acorda morto, né? Se morrer, não acorda. Então, não vai acordar morto. Muita gente vai dormir, não vai mais acordar. Mas nós estamos aqui, irmãos. Graça e misericórdia de Deus. E às vezes a gente tem dificuldade para olhar para o Senhor e para servir o Senhor. Eu preciso lembrar de algumas coisas bem rapidinho com você aqui. Por que Ele precisa ser o centro da minha e da sua adoração, da nossa adoração? Por que eu preciso ter prazer de cantar, preciso o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia, o prazer de ensinar a Bíblia, o prazer de fazer discípulo, o prazer de compartilhar a palavra? Olha algumas coisas bem importantes para você pensar. Isso tudo está em você e Ele colocou e deu a você. Pensa comigo. Abre aí a sua Bíblia rapidinho. Colossenses capítulo 1. Volta lá um pouquinho, mexe na sua Bíblia aí. Mas vamos lá, Colossenses capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Olha o que a gente encontra aí. É uma escritura que vai até no verso 23, mas começando do verso 13. A primeira coisa que eu posso entender no verso 13 é que Ele nos libertou. Olha aí o que diz o verso 13 do capítulo 1, que Paulo escreve as coisas. Ele nos libertou da onde? Do poder das trevas. Se você hoje pode desfrutar de uma comunhão em Cristo, não é porque você se libertou, é porque você foi libertado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Ele não só nos libertou, Ele também fez o quê? Ele também nos transformou. Porque Ele diz aqui no verso 13 do capítulo 1, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nos tirou das trevas e nos colocou em quem? Em Cristo. Quem está em Cristo? As coisas velhas? Eis que tudo, quando alguém chega em Cristo, ele entra para a luz, porque ele saiu da onde? Das trevas. Isso é transformação de vida. Eu preciso glorificar a Deus todo dia. Qual a capacidade que a gente tem, ou qual a capacidade que um ser humano tem de se libertar das trevas? Nenhuma, irmãos. Quem aqui já lutou contra o pecado? Contra. Eu luto todo dia. Eu luto todo dia contra o pecado. Por exemplo, mas pastor, o senhor como pastor dizendo isso? Sim. Eu digo assim, Jackson, levanta. Dentro da gente faz como? Diz, Senhor, não deixa nem que o ferrolho abra, porque se eu varar para dentro, misericórdia. E aí a gente sai, dá meia volta, vai por lá, rodeia, e diz, Deus, quebra esse negócio aí em mim aí. Depois diz assim, ô filho,
Papai disse para tu levantar. Hã? Tá, rapaz, já vou. Talvez você está rindo hoje, já aconteceu com você também. Aham. Né? Ei, fulano, lava as louças ali. Já vou, mãe. Meia volta. E a gente vem dali roendo. E diz, se eu te pego. Isso é pecado? Não, porque pecado para nós é adulterar, é matar, é roubar, é adorar ídolo, é feitiçaria e só. As outras coisas não é pecado, mas quando você vai lá em Gálatas 5, a lista lá não é só isso. A lista lá está cheia de coisa que inclui inclusive glutonaria. Hoje, meu filho, come tudo o que você pode, porque amanhã não tem mais, só tem hoje, vai acabar. Aí a gente não come, porque o estômago presente come com o olho. E a gente diz, está tudo direitinho, depois tem que tomar remédio. Está cheio de diabetes, um monte de coisa ruim, morrendo pela boca, porque a gente está pecando. A gente tem que lutar contra o pecado todo dia, senão a gente se afunda nele todo dia. E isso está em nós porque foi condenado na carne. Desde quando Adão pecou aonde? No jardim. Nós estamos em Cristo e graças a Deus por causa de Cristo seremos salvos, porque Ele é o nosso advogado, porque se dependesse da gente não pecar, inferno mesmo. E lago de fogo também. Então, eu preciso lembrar que Ele nos libertou. Verso 14, do mesmo texto aí, nele nós temos o quê? A redenção e a remissão dos pecados. Sem Cristo não há o quê? Perdão. O perdão está em Cristo. O que é que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29? Alguém lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso. Ninguém mais pode tirar pecado de ninguém a não ser Cristo. Nele nós temos a redenção, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Verso 15, do mesmo texto. Nele, Ele é a imagem de Deus. Isso é, nele podemos ver Deus. Ele é o primeiro ou primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Deus estava em Cristo em forma de homem. Paulo fala isso em Filipenses. Eu preciso lembrar do verso 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu preciso entender isso, mas eu preciso também entender o verso 17, que diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, irmãos. Nada subsiste em mim. Eu preciso lembrar que eu tenho que tomar vacina, sim. Eu preciso lembrar que eu preciso usar máscara, porque estão aí dizendo que eu tenho que usar máscara. E eu preciso fazer tudo, mas a minha confiança precisa estar em quem? Porque a razão da minha sobrevivência e permanência é Ele. Porque a Bíblia está dizendo para mim, claro, que é nele que a gente subsiste, se mantém. No momento que Ele sair, já era. A gente precisa lembrar disso. Verso 18. Ele é o cabeça da igreja. E é dele a primazia, ou o primeiro lugar sobre todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos,
para ter a primazia em todas as coisas. Não existe ninguém na frente dele. Ou ele vai ser o centro da minha vida, ou ele não vai ser o centro da minha vida. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está em primeiro lugar. Quando Jones pregou aqui, ele falou sobre isso. Lembra daquele cidadão que Jesus disse assim, olha, vamos. E aí ele disse assim, Senhor, primeiro deixa eu voltar e fazer o quê? Enterrar os meus pais. E ele disse, não, deixa que os mortos... Você já viu gente que diz assim, por enquanto eu estou novo, agora eu vou trabalhar, quando eu me aposentar, aí eu vou ser o instrumento de Deus. Quanta gente está dizendo, por enquanto eu não vou servir ainda, enquanto eu não fizer isso, não. Ele está dizendo claramente que o que está em primeiro lugar são todas as coisas que ele quer fazer, menos Deus. Eu me faço uma pergunta, o que é que impede alguém de servir a Deus hoje? Esposa? Marido? Filho? Trabalho? Profissão? A gente diz que não permite. Mas qualquer pessoa pode continuar sendo fiel a Deus quando quiser. Leia a Bíblia, você vai entender isso claramente. Jesus deu um exemplo tão grande. Quando ele estava caminhando para a cruz, o que é que as mulheres fizeram? Choraram. Ele disse assim, não chore por quem? Por mim não. Chore por quem? Por Jerusalém. Mesmo sabendo a cruz está ali, não devo nada, a culpa é deles, mas se eu não morrer, eles não serão salvos, eu vou até lá. E ele foi e morreu como um cordeiro mudo. Quantas barreiras hoje, irmãos, a gente tem para não servir a Deus? Quantas barreiras hoje estão ocupando o coração e a mente das pessoas como razão de não servir a Deus? Eu preciso parar e entender que a primazia nunca foi minha, nem de nada que está ao meu redor. A primazia é de Cristo. Por isso, Jesus disse o quê? Não fique ansioso pelo que comer, o que beber, o que... Diz assim, essas são coisas que quem busca? Os gentios. Ele disse, antes faça o quê? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Mas o que a gente busca em primeiro lugar hoje? Com o que a gente está preocupado? A gente acorda já pensando em quê? Se a paz, Senhor, eu tenho que levantar cedo porque eu tenho que visitar o fulano que está sem Cristo e eu preciso fazer isso. Não. A gente já ora pedindo tudo aquilo que a gente quer, para o que a gente quer, do jeito que a gente quer, e o reino de Deus fica do lado de fora. A gente precisa pensar, irmãos, como está sendo a nossa adoração diante de Deus. Querendo ou não, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente entende, olhando aí em Colossenses, a gente entende no verso 22 e 23, olha aí Colossenses 1, verso 22 e verso 23, quando ele diz o seguinte, irmãos, todas as coisas se destrói com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Eu preciso pensar um pouquinho sobre o que está sendo a minha barreira, sobre o que não me permite andar com Deus, sobre o que não me permite olhar para o Senhor. Por quê? Porque Colossenses 1, no verso 20 ao verso 22, o texto que a gente estava até ainda agorinha seguro aqui diz, vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé,
alicerçado e firme, não se deixando afastar da presença do Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está dizendo, pare, analise quem vocês eram e o que ele fez na vida de vocês e quem vocês são hoje. Hoje, se a gente é redimido, se a gente é reconciliado, essa é uma obra de Deus, por meio do Espírito Santo, na minha e na sua vida. Isso só aconteceu porque Cristo foi na cruz do Calvário. E quando Ele nos salvou, Ele não nos salvou sem propósito. Então, diante de tudo isso daqui, irmãos, eu preciso parar e refletir um pouquinho. Toda a honra, toda a glória é de Cristo. Eu preciso lembrar disso. Ele deve ser o centro da igreja e da minha vida. Porque eu devo tudo a Ele. Devo tudo a Ele. Ele precisa ser o centro da igreja e da minha vida. Isso nos leva a perguntar para nós mesmos se verdadeiramente Ele está sendo o centro da nossa vida. Eu não posso responder por você. E você também não pode responder por mim. Mas a gente sempre está, Ele está sendo verdadeiramente o centro da minha vida? Ou o centro da minha vida está sendo várias outras coisas? Eu estou voltado para onde? Sem Ele, irmãos, somos carnes contaminada pelo pecado, sujeita à condenação. Precisamos lembrar disso. E aí eu preciso perguntar, o que é que Deus quer de mim? Quando Ele me salvou, quando Ele me transportou para o reino de Cristo, quando Ele me reconciliou com Ele, quando Ele me libertou das trevas do pecado, Ele me libertou querendo o que comigo? Ele quer o que de mim em 2022? Ele espera da minha vida o quê? Você fez essa pergunta no final do ano? Você fez essa pergunta nesse início do ano? Porque talvez a gente faz muitas perguntas e pense em muitas coisas, menos nisso. Eu preciso me perguntar o que Ele deseja de mim e como Ele deseja que isso aconteça. O que Ele deseja da minha vida para frente. O que Ele deseja da sua vida para frente. E como Ele quer que isso aconteça. Eu preciso continuar me perguntando o que é que Ele quer que eu faça. Porque às vezes a gente quer fazer muita coisa, menos o que Ele quer que a gente faça. A gente tem a tendência de ir para o outro lado. Se uma verdadeira adoração, se a adoração não for verdadeira, irmãos, não haverá execução da nossa missão de forma verdadeira. Se eu não adorar a Deus de forma verdadeira, nunca vou conseguir verdadeiramente cumprir a missão que Deus me chamou para cumprir, ou me deu para cumprir. Se eu nem consigo ter tempo para Deus, como é que eu vou ter tempo de compartilhar Deus com outras pessoas? Se eu nem tiro tempo para Deus, como é que eu vou conseguir pensar que outra pessoa precisa de Deus? Se eu nem preciso ler a minha Bíblia, se eu nem preciso orar, se eu nem preciso ir no culto, se eu nem preciso ir na escola bíblica, se eu não preciso de nada disso, me pergunte por que é que uma pessoa precisa de Deus. Se eu não sinto isso, irmãos, o que é que eu vou transmitir para uma outra pessoa? Eu me faço a pergunta, se eu não oro, se eu não gosto de orar, se eu não tenho prazer de orar, me pergunte como é que eu vou motivar uma pessoa a orar. Se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho prazer em estudar a Bíblia, como é que eu vou dizer para uma pessoa que ela precisa estudar a Bíblia? Se eu não prego nem para mim, como é que eu vou pregar para os outros? Se eu não quero viver a Bíblia, como é que eu vou empolgar os outros a viver a Bíblia?
Eu preciso entender que Deus quer mais do que uma mera religiosidade prática. Deus quer vida. Ele quer que Ele quer que você, Ele quer que nós, seja os que estão aqui, seja os que estão em casa assistindo a gente pela mídia, Ele quer que a gente caminhe com Ele verdadeiramente. Ele quer ser o centro da nossa vida, Ele quer estar em primeiro lugar. Nossa vida é para ser dedicada primeiro a Ele e depois às outras coisas. Está errado trabalhar? Não. Está errado construir as coisas? Não. Está errado ter família? Não está nada errado disso, irmãos. Mas nada dessas coisas está em primeiro lugar. Esse é o ensinamento dele. Então, a gente precisa olhar e pensar. Quando Jesus fala à mulher samaritana, ele declara bem claro o que não é adoração. Há poucos dias atrás, o Odilson fez uma pergunta, né? Não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já fui tentado. Eu só não fiz. Qual é o melhor lugar para orar que a oração é mais poderosa? Estou ansioso pensando nisso e quero convidar vocês. A gente não vai de bicicleta, não vai de carro e não vai de ônibus, a gente vai a pé. Nós vamos fazer uma vigília lá, em cima da Serra do Salval. Vamos passar uma noite lá orando. Eu acredito que a nossa oração lá, uma vigília lá, vai ser mais poderosa do que aqui. Concorda comigo? Levanta a mão se concorda comigo. Vai ser não, irmão. Porque não é o lugar que faz a oração poderosa. O que faz a oração poderosa é a maneira que a gente está diante de Deus. O que impede a nossa oração chegar a Deus não é o lugar, é o pecado. E às vezes a gente está tão afundado no pecado que a gente nem consegue olhar para Deus e orar. E se a gente não consegue orar, o que é que a gente vai conseguir mais depois da oração? Nada. Dá para entender a Bíblia sem oração? Se dá para você, porque para mim não dá. Eu preciso orar e orar e orar, e já teve dia de chorar. Ler e não entender nada e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu sou tentado como os outros. Vocês acham que eu não gostaria de estar aqui ensinando teologia para vocês? Eu queria. Mas o que adianta de ensinar toda a história do Velho Testamento para vocês e não ensinar o que Jesus quer de você? Eu preciso entender que se eu quiser que Deus fale comigo, eu preciso me preparar para isso, e eu vou me preparar disso em oração. Então, esse ano, irmãos, é um ano que Deus abriu a porta, está nos dando a oportunidade de parar e pensar. A minha vida é para continuar igual estava ou é para ser diferente? Ela pode ser diferente? Há uma pergunta: dá para ler a Bíblia num ano todinho? Dá para ler a Bíblia? Quem leu a Bíblia toda ano passado? A gente diz: dá, pastor, dá. Mas é diferente quando pergunta assim: quem leu? O senhor sabe, né, pastor? Eu estudo, eu trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer, e eu tenho mais isso para fazer, e eu tenho... O senhor não, porque o senhor passa a vida todinha naquela sala só para estudar e ler. Não. Eu preciso entender que eu não preciso o dia todo para poder ler a Bíblia toda no ano. Eu preciso? Não. Eu preciso de ter um coração voltado e dizer: eu necessito de ler a Bíblia. A minha pergunta é: você conhece algum texto na Bíblia que diz que eu e você vamos servir e vamos estar preparados para servir ao Senhor sem a Bíblia? Mas você conhece um texto que diz que a Bíblia é o instrumento que Deus criou para preparar e tornar todo homem preparado para toda boa obra?
Você conhece esse texto? Abre a sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo, e vocês já sabem o que eu vou falar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Olha o que diz, disse assim: não, pastor, sim, se você quiser estar preparado para servir ao Senhor, em tudo que Deus chamou você, se você quiser estar perfeitamente preparado, pense sobre isso aqui, olha. O que diz, verso 16 e 17? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a fim de que seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Por isso, quer ter uma vida de melhor adorador, se entregue à oração e à leitura da palavra e à meditação da palavra. Porque o Salmo 1 diz que quando o homem tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele será como o quê? A árvore plantada junto ao ribeiro, cuja as folhas não caem e dá o seu fruto no tempo certo. O ímpio não é assim, porque nem vai ler a Bíblia. Então, que seja um ano, irmãos, aonde a gente, acima de tudo, se dedique a voltar e fazer uma reflexão como nós estamos verdadeiramente na nossa adoração com Deus. Como que eu estou verdadeiramente tendo Cristo na minha vida? Meu relacionamento é um negócio superficial ou é algo verdadeiramente autêntico? O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E ele diz no texto que nós lemos lá atrás, que são esses adoradores que o Pai procura. O Pai não está procurando alguém que tem um conhecimento teológico de baixo em cima. O Pai está procurando alguém que verdadeiramente tem Ele como centro da sua vida e vive Ele como centro da sua vida e que dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar essa mensagem mês que vem, porque eu estarei 3 domingos fora consecutivos assim, e aí vocês vão ter um descanso bom, e depois que eu voltar a mensagem vai ser concluída, porque tem a segunda parte. Mas eu quero que Deus abençoe você, que você permita que a palavra de Deus fale ao seu coração, que a palavra de Deus verdadeiramente seja o instrumento de Deus para capacitar você, para instruir você, para corrigir o que precisa, para ensinar, para instruir você em tudo aquilo que precisa, para que você verdadeiramente esteja preparado e habilitado para ser um grande instrumento de Deus na continuidade da sua caminhada até que Jesus volte ou Ele leve você de uma outra forma. Que Deus assim nos abençoe. Quero convidá-los a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Quero deixar só como informação aos irmãos. Ore por nós. Se Deus nos permitir, nós estaremos domingo que vem, sábado que vem, lá na vila do Tucumã, junto com o pastor Adriano. Estamos orando para isso. Vamos fazer um teste com a lancha para ver se o negócio vai funcionar. E nós estaremos lá. E no outro domingo, que é o último domingo do mês, eu vou estar lá na Igreja Batista Emanuel de Óbidos, ou Segunda Igreja Batista de Óbidos. Os membros que estão aqui estão convidados. Se quiser ir comigo, faz a caravana, a gente vai junto lá. Vou estar lá pregando no aniversário da igreja no sábado e no domingo. E no primeiro domingo do mês eu vou estar lá na igreja da Prainha, aqui embaixo, na Rosa Passo, pregando no aniversário da igreja da Prainha. Por isso vou estar 3 domingos fora e logo depois eu retorno e nós vamos continuar juntos caminhando. Então ore por nós, ore por essa luta que a gente tem, por esse trabalho que precisa ser feito para que Deus assim continue abençoando. E não deixe de orar pelos nossos irmãos que estão aí com algum sintoma,
para que domingo eles estejam na escola bíblica e no culto conosco. E quarta-feira você está convidado para estar aqui no culto, estudando a palavra de Deus e orando junto conosco. Amém? Vamos falar com Deus, Pai. Obrigado mais uma vez por essa noite maravilhosa, por esse tempo de culto. Obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações, que nos transmite a verdade da parte do Senhor, que nos ensina verdadeiramente o que o Senhor deseja das nossas vidas. Permita que o nosso coração seja receptivo à Tua palavra e que nós tenhamos uma decisão cada dia, cada momento, de que em tudo que fizermos e vivemos, vivamos para a glória do Teu nome e façamos para a glória do Teu nome. Despede, Senhor, a Tua igreja em paz, nos abençoe no decorrer da continuidade dos nossos dias e ser conosco, dirigindo-nos em cada passo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estaremos cantando com o Ministério de Louvor e assim dando encerramento ao nosso culto.